Segundo Samuel, capítulo 7, verso 12. Quando teus dias forem completos, Davi, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Agora, por favor, vá até Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. E a última referência, por favor, João capítulo 14, verso 8. Falando, Jesus disse-lhe, Filipe, falando Jesus, respondeu Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus proferiu um discurso e Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia é um livro que marca a presença do Pai como ordenador da mente humana. Deus não tem gênero. Deus não é homem e não é mulher. Contudo, a Bíblia nos apresenta a figura de Deus Pai. É o que marca Deus Pai. Ele se manifesta também como o Espírito vivo. Para essa figura do Espírito vivo, nós temos o fogo como uma representação, nós temos a pomba como uma representação, nós temos a água viva como uma representação. E temos também a figura desse Deus que se manifesta Filho. Então, dentro da estrutura humana, que é marcada pela diferença sexual entre homens e mulheres, a presença de Deus é uma presença familiar. É um Deus que se apresenta como Pai, se apresenta como aquela figura que gera a vida do Espírito. Por isso a Bíblia diz em Gênesis, logo no começo, quando não havia nada, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E quem estuda o hebraico, quando vai estudar esta passagem, percebe que esta figura do Espírito que paira é a figura de uma gravidez. Paira no sentido de que prepara a vida. Ele estava sobre as muitas águas, gestando toda a criação e trazendo à vida todas as coisas. É a figura feminina. Então o Deus Pai também tem uma correspondência de revelação feminina, na figura do Espírito Santo, que traz a vida. E mais tarde, em Atos dos Apóstolos, quando eles estão reunidos todos no mesmo lugar, ele desce. Esse Deus desce agora na figura do Espírito Santo e traz uma língua nova que vai a todas as nações para levar a mensagem de Jesus. Engravida todas aquelas pessoas que estão no cenáculo e elas saem trazendo uma vida nova ao mundo. E temos a figura do Filho, aquele que se submete, aquele que não veio para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Então nós temos uma estrutura familiar que é apresentada pela Bíblia: pai, mãe e filho. O Deus Pai, o Deus
que se manifesta como a grande criadora de todas as coisas, a energia, a figura, a pessoa criadora de todas as coisas, e a figura do filho. Nós temos uma estrutura de família. A nossa família é composta por pai, mãe e filhos. Naturalmente, nós estamos falando de funções. A função do pai, a função da mãe e a função do filho. Naturalmente, nós podemos ter, por exemplo, aquela família em que a mãe ficou viúva ainda na gravidez, e essa criança nasce e não tem a presença do pai físico, biológico. Ou temos os casamentos homoafetivos, onde duas moças ou dois rapazes se casam, e aí a gente vai dizer, nós não temos aí uma mãe e um pai. Temos a função materna e temos a função paterna. E temos o papel dos filhos. Mas eu quero mostrar com isso que essa figura paterna não pode ser ausente da nossa psique. Ela é a figura que ordena, que diz a lei, que determina limites. Então é importante entendermos uma parábola que Jesus conta. Ele diz que um pai saiu cedo e ele tinha 2 filhos. Ele encontra esses 2 filhos e diz ao mais novo: filho, vá ao campo e trabalha lá o dia inteiro. O serviço você já conhece. Aquele filho disse: não, eu não vou de forma nenhuma. Tem muita coisa para fazer. Mas depois, um pouquinho adiante, ele parou e caiu em si. Ele caiu em si e disse: eu vou. E foi trabalhar, e passou o dia inteiro trabalhando. O pai, pouco depois de ter encontrado o filho mais novo, encontrou o filho mais velho e disse a mesma coisa: vá ao campo, preciso de você lá. Trabalhe lá o dia inteiro, você conhece o trabalho. E ele disse: pode deixar, é comigo mesmo. Mas, ausentando o pai, ele mudou de ideia e foi para a cidade viver as suas fantasias e estar ali com seus amigos, e não foi ao trabalho. Jesus pergunta, então, qual dos 2 agradou o pai? Aquele que disse, não, eu não vou, mas se submeteu? Ou aquele que disse, não, pode deixar, eu vou? Agradou com a boca, respondeu do jeito que devia, mas não fez a vontade do pai. Naturalmente, a resposta é, o primeiro, o mais novo, fez aquilo que o pai desejou, porque ele se submeteu. Aí eu disse, a pastora Nise, ela foi muito feliz quando ela escolhe a música, porque a primeira música diz, eu entro na sala do trono. Para que eu entro na sala do trono? Para encontrar aquele que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono reina. E aí a música diz para adorá-lo. O que é adorar? Eu tenho explicado isso aqui em outras oportunidades. Adoração não é o superlativo do amor. Eu procuro dizer que eu amo tanto, não conseguindo descrever a grandeza desse amor que sinto por alguém, então eu digo, eu te adoro. Não, não é verdade. Na Bíblia, a palavra adoração significa sujeição. Tanto que, na narrativa do evangelista, quando Jesus se encontra com os demônios que estão em 2 homens, possuindo 2 homens na cidade de Gadara, a Bíblia diz que eles vieram furiosos até Jesus e o adoraram. Naturalmente que os demônios não viraram para Jesus dizendo, nós te amamos tanto, que não há uma palavra melhor para descrever do que dizer nós te adoramos. Não, os demônios não amam a Jesus, mas eles vieram furiosos e quando chegaram diante dele, se renderam, caíram diante dele. Adoração é quando você se rende. Por isso o diabo diz a Jesus, logo no primeiro encontro que Jesus tem com ele, que vai definir o ministério de Jesus, ele diz, se prostrado me adorares. Adoração é uma sujeição, é quando você se prostra e diz àquele que te venceu, tu vencestes, faze de mim aquilo que tu quiseres, a minha vida está nas tuas mãos. Por isso a posição de adoração, historicamente, é a posição de estar de joelhos. Por que é que eu estou de joelhos? Eu estou de joelhos porque eu me submeto. Aquele que ficava de joelhos diante do seu vencedor na guerra, fazia assim, dizendo, tu podes cortar a minha cabeça, a minha vida pertence ao Senhor. Então quando eu me ajoelho para orar, não é essa a posição da oração, é de testa no chão. Por isso a Bíblia diz, eu coloco a minha cabeça no pó, porque eu me rendo a ti, tu venceste sobre mim, eu reconheço a tua autoridade e me submeto a ela.
Então, a pastora Nízia, quando escolhe essa música que diz eu entro na sala do trono, eu entro para me submeter. Eu entro para dizer, a minha vontade não tem mais lugar, é a tua vontade na minha vida. O que tu desejas para mim? Mas na segunda música, ela escolhe também uma música maravilhosa, que diz, o Senhor me ungiu. O que é a unção? Unção é o ato de derramar óleo, colocar o óleo. Ungir é untar, passar o óleo. Você vai fazer uma omelete, é interessante que você unte a sua frigideira para depois colocar os ovos ali. Ungir é colocar o óleo. No Velho Testamento, como o óleo é um símbolo da divindade, a pessoa que recebia autoridade de rei, autoridade de comandante militar, autoridade de legislador, autoridade de juiz, recebia o óleo sobre a sua cabeça. O sacerdote, ele recebia a unção e a partir da unção ele era sacerdote. Jesus diz então que ele foi ungido nessa profecia que foi cantada. Tu me ungistes para anunciar a tua palavra aos pobres, para declarar libertação aos cativos do diabo, para evangelizar. Eu recebi do Senhor autoridade. Então é a imagem daquele que se submete ao Pai. A figura do Pai é aquela figura que delimita a minha ética na vida, a minha moral. E você sabe que moral, numa definição simples, são as regras que valem de mim para mim. São os valores que eu assumo para mim. Mas ética é a forma como eu me relaciono com os outros. É a forma que determina os meus valores quando eu estou tratando com outra pessoa. Mas eu só consigo construir uma moral e uma ética sadias quando eu tenho uma figura paterna sadia. Pastor, cresci sem pai. Meu pai morreu, eu era criança. Com certeza, Deus colocou alguém que assumiu a função paterna. Alguém que determinou a lei. Alguém que colocou limites. Pastor, lá em casa, meu pai era um ausente. A minha mãe fazia tudo. Com certeza você tem uma deficiência na relação com alguém. Com certeza. Meu pai não colocou limites. Meu pai era uma pessoa ausente, meu pai tinha problemas com drogas, com álcool, meu pai viajava, nunca estava em casa, um dia descobrimos que ele tinha outra família, ele nunca mais voltou, meu pai saiu para comprar uma caixa de fósforo, isso tem 35 anos e nunca mais voltou. Você tem uma carência, se alguém não assumiu essa função. Mas há pessoas que têm, mesmo numa mãe, uma figura paterna muito forte, porque ela consegue suprir essa necessidade a partir de recursos que Deus dá a ela. É raro, mas acontece. O normal é que uma outra pessoa assuma. Mas qual é o problema quando nós não temos uma figura paterna sadia? É que nós nos relacionamos com os outros, gritando, agredindo, sendo desonestos nas nossas negociações. É o caso daquele cara que ama muito a esposa, mas em qualquer discussão grita e às vezes bate. Dos que batem demais nos filhos. Dos que são desonestos nas suas negociações. Depois entram em crise e ficam chateados e até reconhecem que erraram. E são até sinceros, mas repetem. Provavelmente marcados também pela falta de um pai. Porque isso vai se repetindo. Então o que é que Deus faz? Deus nos permite conhecê-lo através das Escrituras e reconhecê-lo como Pai. Por isso a oração que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 começa dizendo: Pai nosso. Eu não posso ficar sem um pai. Não porque a Bíblia seja masculina. Não porque a Bíblia valorize o homem e não valorize a mulher. A função da mulher é maravilhosa, é aquela que gesta a vida, é aquela que suporta a família.
É natural a gente ver famílias, por exemplo, onde a mulher morre, onde a mulher se ausenta e o pai não dá conta. Esse pai logo procura uma mulher, ele precisa de uma mulher na vida dele. Ele logo casa, ele arruma alguma coisa, põe alguém no lugar. Antigamente, quando morria a mulher, a vizinhança, a parentada, arrumava uma substituta, e às vezes com a diferença de idade grande, mas para cuidar das crianças e cuidar da casa, porque o homem não dava conta. Mas quando acontecia do homem morrer e a mulher ficar, às vezes e quase sempre essa mulher não se casava, estudava todos os filhos, lavava roupa para fora, cozinhava para fora, criava todos os filhos, e depois de uns anos estava aquela senhorazinha que os filhos vinham e diziam: mamãe é maravilhosa, hoje lá em casa nós somos 2 advogados, um engenheiro, o outro tem um armazém, montou agora um posto de gasolina, o outro resolveu ficar na roça, mas está tomando conta das terras, já comprou terras ao redor, e todo mundo está bem. Como que todo mundo está bem? Porque essa mulher, ela consegue suportar essa família, é o papel dela. Mas o papel do homem é o papel de dizer a lei, o papel do pai é o papel de colocar limites. Então o pai não deve faltar à sua obrigação de colocar limites. Mas às vezes, irmãos, nós temos pais que erraram muito. Porque eles são marcados pelo erro dos seus pais. E eles reproduziram isso. E talvez você e eu possamos reconhecer que nós erramos com os nossos filhos. Nós fomos ausentes, nós passamos dos limites. Erramos porque erraram conosco. Mas aí temos um encontro com a palavra de Deus que maravilhosamente vem nos esculpindo a sua própria imagem. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quem disse que ele terminou essa obra de fazer? Em mim, a imagem dele. Ele apenas começou. Por isso, em João capítulo 5, verso 17, Jesus vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Como que o Senhor trabalha até agora em mim? Esculpindo em mim a imagem dele como pai, para que eu possa me tornar um pai melhor para os meus filhos, mesmo quando eles são adultos. Para que eu possa me tornar um pai melhor para aquele que chega perto de mim, procurando a paternidade. Isso pode acontecer? Claro que pode. Hoje nós tivemos um trabalho maravilhoso, né, Lucas? De manhã foi. E eu tenho notado que o nosso trabalho, pastor Zé, tem ficado diferente. Hoje eu disse para o pastor Zé: não tirei fotografia para registrar, não me preocupei, deixei tudo a cargo dele. Ele é muito competente, pastor Zé é muito amoroso, muito comprometido com esse ministério, é a marca dele, esse ministério. E ele ficou ali, e eu pude acolher aquelas pessoas. Então hoje, pela primeira vez, muitos deles se deixaram ser abraçados, ficar dentro de um abraço. Não apenas aqui, vem cá, pastor Zé, não é aquele abraço assim, tá tudo bem? Esse a gente sempre dá alguns de vez em quando, mas alguns hoje permitiram ficar abraçados, serem acolhidos. Então Deus começa a esculpir em mim a imagem dele, quando eu tenho tempo para ouvir a pessoa, quando eu tenho tempo para aconselhar, quando eu tenho tempo para abraçar, quando eu consigo cumprir o adágio bíblico que diz: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas não é só comigo, é com você também. E aí eu preciso chamar você a atenção, você que é filho. Faça as pazes com seu pai. Faça as pazes com o pai que está dentro de você. Faça as pazes com o seu passado, onde o seu pai, marcado por toda a violência e todos os erros da vida dele, errou também com você. Primeiro, perdoe o seu pai. Ele fez o que pôde. Ele fez o melhor com o que ele tinha e com o que ele era. Mas era o seu pai. O seu pai não passou para você o pior dele. Nunca. Deus não deixa isso acontecer. Não existe aquele negócio de isso é gente ruim porque vem de gente ruim. Isso não existe. Toda criança recebe o melhor do ser humano que o gera. Deus não permite que o pior das pessoas seja passado às gerações futuras. Mas só o melhor. Você é o melhor que aquele ser humano tinha. Pode ser que ele faltou, pode ser que ele errou, pode ser que você tenha mágoa dele, pode ser que você sinta a falta dele, mas você agora conhece Deus que diz a Davi, em 2 Samuel capítulo 7, aquele que vem depois de ti, a tua semente, eu lhe serei por pai,
e ele me será por filho. E acontecerá que se ele errar, eu vou castigá-lo. Nós temos um pai. Quando nós encontramos Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós não apenas recebemos Jesus como Salvador, mas nós recebemos um Pai que começa a colocar em ordem a nossa relação com a paternidade. Uma das grandes falhas da religião evangélica é romper com os que morrem. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ir lá acender vela, a gente tem que invocar os mortos? Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos romper com aqueles que vieram antes de nós. Nós precisamos fazer as pazes e buscar uma relação. Primeiro porque eles estão vivos. Eles estão vivos. Pastor, mas meu pai já morreu. Não, ele vive. Jesus disse que ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Porque para ele todos vivem. Então estão vivos com o Senhor. Se eu não creio nisso, eu não sou evangélico. Porque essa é a palavra de Jesus. Essa é a minha primeira esperança. A morte não vai me vencer, porque em 1 Coríntios 15 está escrito: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, e eu tenho a promessa da ressurreição. Para ti todos estão vivos. Então eu me volto para Deus e digo: Senhor, eu quero perdoar o meu pai. Eu sei que o meu pai me passou o melhor que ele era, e ele me deu o que ele pôde. Se não me deu mais, se não me deu o suficiente, se não me deu o que era preciso para que eu crescesse melhor, eu hoje entendo que encontrei em ti. Entendo que o Senhor colocou um amigo, entendo que o Senhor colocou uma tia, entendo que o Senhor colocou um primo, entendo que o Senhor colocou um vizinho, alguém que me acolheu, e eu vi a figura do Pai nessa pessoa. Entendo que o Senhor hoje está me orientando através da tua palavra e da tua presença. Por isso eu posso dizer: Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, porque eu vou me render ao teu reino, eu vou entrar na sala do trono, eu vou descer a minha cabeça e dizer: unge a minha cabeça, Senhor, para que eu cumpra o meu ministério. Me ajuda, como pai, a fazer as pazes com os meus filhos, se eu errei com eles, a ser mais presente. Viajei com o Zé do Carmo semana passada, né? Chamo de Zé porque é meu amigo de infância. Doutor José. A gente passou uns 3 dias juntos. E ele só fala da neta. Só fala da neta. Né? Por que só fala da neta? Porque avô é o pai que deu certo. Normalmente os pais estão ocupados em ganhar o pão de cada dia, estão cansados, estão nervosos, e não dão a atenção que seria necessário aos filhos. Mais tarde, já sábios, pelos anos que vão prateando os nossos cabelos, eles entendem que é melhor dar tempo às crianças e ajudá-las a crescer de forma sadia, colocando limites. A pior coisa que você pode fazer com o seu filho é não colocar limite nele. Irmão, a pior coisa que você pode fazer é não colocar limite para os seus filhos. O pai é quem ordena a psique da criança. Então eu me sujeito ao meu pai porque ele põe limite. Ele diz para Davi: se o teu filho errar, eu vou castigá-lo. Se o teu filho se enganar, eu vou chamá-lo ao caminho certo outra vez. E é tão interessante a palavra de Filipe. Filipe vai dizer para Jesus, depois de um dos discursos de Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem vem a mim. É esse o discurso do capítulo 14. E depois que Jesus termina de dizer isso, Filipe vira para ele e diz assim: mostra-nos o Pai, que nos basta. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Mostra-nos o Pai, e isso basta. Todo filho que não tem a figura do Pai ativa na sua vida está perdido nos seus caminhos. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Certa ocasião, conversando com uma pessoa, e ele falou muito dele, e eu disse: precisamos falar sobre a morte desse pai. E ele deu uma risada e falou: mas meu pai está vivo. Quem disse que meu pai morreu? Eu falei: ah, beleza, então tá certo. Aí um dia, num consultório, ele recebe um telefonema, e aí o pai dele diz, né, dá um recado aí. Ele falou: estou no consultório, dá um recado aí que eu estou vivo. Aí ele deu uma risada e falou: o senhor errou. Então tá bom.
E passando algum tempo, eu comecei a observar na narrativa dessa pessoa. E ele dizia, eu não sei porque quando eu começo a discutir com a minha esposa, eu vou explodindo. Eu vou explodindo. Eu não consigo parar. Numa outra ocasião, tomou uma multa, brigou com o guarda, vendeu o carro de raiva. Falei, como é isso? Você vendeu? Porque eu não aguento olhar para aquele carro e eu vejo aquele guarda, eu preciso ficar livre daquilo. Porque o pai, embora vivo biologicamente, era um pai morto em dar a ele limites. Não foi aquele pai que disse, menino, cala a boca, não é assim que responde a sua mãe. Para o quarto, hoje não tem televisão. Ah, pai, mas eu vou assim mesmo. Não, você não vai não, hoje você vai ficar em casa. Mas eu não quero comer abobrinha porque eu não gosto de abobrinha. Você vai comer abobrinha. Enquanto a gente estiver comendo nessa casa, a gente come do que eu colocar na mesa. Ah, tadinha dela, ela não come, tadinho dele. Deixa ele ir, isso normalmente é a mãe. Deixa ele ir. E tem mãe que chega a dizer para o pai assim, não mexe com ela não, a educação dela é comigo. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conhecer limites. Ela não vai conhecer limites. A figura do pai é uma figura que ordena os nossos limites. Então eu preciso me voltar e dizer, Deus, se meu pai foi ausente, me perdoe, o perdoe, e agora me mostra esse limite na tua palavra. Se o seu pai não foi aquele pai amoroso, mas foi um pai mais ríspido, você ainda está numa condição melhor, porque sendo mais ríspido de alguma forma, ele ainda te deu algum limite. Agradeça a Deus e diga, Senhor, eu quero fazer as pazes com a memória dele. Eu não quero simplesmente esquecê-lo. Eu quero te agradecer, porque pai é alguma coisa que eu preciso. Mostra-me o pai e isso me basta. E ele vai dizer o que ele respondeu para o Filipe. Volta os olhos, por favor, ao verso 9 do capítulo 14 de João. No 8, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Por isso que Deus é Deus Pai, para suprir a nossa necessidade. Você só vai conhecer limites. Você só vai fazer as escolhas certas quando você reconhecer, buscar e se submeter a Deus que é Pai. E aí quando você for orar, não levante a sua cabeça, abaixa a sua cabeça e diz, meu Pai, eu me submeto ao Senhor. Doma o meu coração, doma a minha língua, filtra as intenções do meu coração. Não permita que a minha mão se estenda contra o meu semelhante. Não permita que eu venha me iludir com os valores dessa vida que vão passar e estão passando. Mas mostra-me, Senhor, o teu reino, porque é para onde eu quero ir. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?